Olá, povo querido, graça e paz a todos, queridos irmãos. Eu estou passando onde quero aqui fazer menção da Santa Palavra de Deus. Você vai ver aqui à luz da Escritura a importância de estarmos sempre atentos e não distraídos, porque a distração é tudo que o adversário procura em alguém, para na distração semeá-lo muitas das vezes a malícia, ou contaminá-lo, alguém de alguma forma, tentar distrair para que naquela distração você não receba algo da parte de Deus, tudo por meio da distração. A distração é algo perigoso para quem quer que seja. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo de número 24, diz assim: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Veja que a Escritura menciona aqui da boa semente quando no campo é semeado. Presta atenção nesse detalhe, não está se falando de uma semente qualquer, não está se falando de uma semente podre, não está se falando de uma semente ruim, mas está se falando de uma boa semente. Uma boa semente, quando ela é plantada, a expectativa de quem plantou é que haja uma excelente colheita, porque uma boa semente foi plantada. E o adversário, ele está, acredite você, sempre à espreita ou atento, porque ele sabe que quando a boa semente é semeada no coração de alguém, aí é onde ele vai tentar distrair, porque o adversário tenta distrair alguém quando a boa semente no coração de alguém é semeado, para que aquela boa semente que foi semeada naquele alguém não floresça, para que aquela boa semente não dê fruto, para que aquela boa semente não brote, porque ele sabe que se aquela boa semente que foi semeada no coração de alguém brotar, frutificá-lo, ou vier a florescer, vai dar fruto, vai fazer diferença na vida daquele alguém. Então, quando a boa semente é semeada, o adversário tenta distrair para fazer muitas das vezes as pessoas ver as coisas com maus olhos, interpretá-la de forma equivocada. O adversário, de alguma forma, ele vai tentar distrair para não deixar aquela boa semente florescer, porque aquela boa semente, se florescer, a vida daquele alguém vai mudar. Aquela boa semente, se florescer, vai fazer com que aquele alguém se torne vitorioso, forte na fé. Quando aquela boa semente floresce, aquele alguém se torna cheio do Espírito Santo. Quando a boa semente floresce, ela faz com que aquele alguém se sinta confiante o bastante no poder do Espírito para enfrentá-lo em qualquer circunstância, qualquer adversidade. Quando a boa semente floresce, é como se ela enraizasse no coração de alguém que é a terra, fazendo com que aquele alguém se tornasse um homem preparado, uma mulher preparada para vencer qualquer deserto, qualquer batalha. E o diabo não quer que sejamos preparados. Por isso ele trabalha para a boa semente não florescer. E como é que ele trabalha? Na distração. Versículo 25. Mas enquanto os homens dormiam, veja, a boa semente foi semeada, mas a terra, que são as pessoas, onde foi semeada a boa semente, o coração, porque a terra é o coração, aqueles que receberam a boa semente agora está distraído. Perigo, o risco, porque na nossa distração o adversário vai estar por perto. Com qual propósito, objetivo? Tentar contaminar aquela boa semente, tentar de alguma forma fazer com que aquela semente não brote, ou tentar de alguma forma envenenar a boa semente, que é o que infelizmente ele tem feito no coração de muitas pessoas. Vê como tanta gente hoje em dia entende as coisas de forma equivocada. Vê como muita gente hoje em dia entende as coisas pelo entendimento humano e não pelo entendimento do Espírito. Vê como muita gente hoje em dia entende as coisas ao contrário da palavra, porque o adversário semeou podridão onde foi semeada a boa semente.
É porque o adversário contaminou o ambiente onde a boa semente foi semeada um dia, onde foi semeado santidade, onde foi semeado verdade, onde foi semeado amor, honestidade. O adversário foi lá na distração de alguém e semeou a dúvida, semeou a malícia. O adversário foi lá e semeou a podridão onde foi semeada a boa semente, porque houve distração. E a partir de agora, esse alguém, mesmo tendo recebido a boa semente, o fato do adversário semear a podridão onde foi semeada a boa semente, esse alguém agora vai ver, vai pensar, ou vai interpretar muita coisa de forma equivocada, por conta da semente podre, que de alguma forma alguém não vigiou em determinados momentos, e o adversário semeou a semente podre, onde foi semeada a boa semente. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Ou seja, a boa semente agora está contaminada. A boa semente que ia florescer, a boa semente que ia frutificá-lo, que ia fazer a diferença na vida desse alguém, a boa semente que ia fazer com que a vida desse alguém desse fruto, agora a semente está contaminada. Ela até vai brotar, mas vai crescer com a semente podre, vai crescer com a dúvida, com a incerteza, vai crescer com a malícia, vai crescer com o coração duvidoso. Quantas pessoas estão assim? Vai crescer com medo dentro de si. Mesmo a boa semente tendo sido semeada, há muitas pessoas que mesmo a boa semente dando um certo crescimento, mas a pessoa está com um pé lá e outro cá, porque tem uma certa dúvida, né? Tem um certo impasse no coração, entende algo de forma equivocada, vê as coisas com outros olhos, por causa da semente podre que alguém não vigiou, e onde foi semeada a boa semente, o adversário contaminou. E agora a pessoa está dividida, ou dividida, não sei. Por isso eu aproveito aqui para questionar seu coração. Qual dessas duas sementes na sua vida está dando crescimento? Como é que você vê as coisas de Deus? Como é que você interpreta as coisas de Deus? Como é que você entende as coisas do Espírito? Ou com quais olhos você vê as coisas se tratando do reino celestial? Porque muita gente vê o contrário do que deveria. Pensa diferente do que deveria pensar. Age o contrário do que deveria agir. Por conta da semente podre que um dia foi semeado. A gente não pode, queridos, dar lugar para a semente podre. E para isso é necessário que estejamos atentos e não distraídos. Porque quando é semeada a semente podre, contamina a boa semente. E quando a boa semente é contaminada, pode colocar tudo a perder. Quando a boa semente é contaminada, ela pode até brotar, mas ela não vai ter a força que deveria ter. Quando a boa semente é contaminada, ela não vai florescer como deveria. Ela não vai dar fruto como deveria. Ela não vai ter a fé que tinha que ter. Ela não vai ser corajosa como era para ser. Ela não vai ter a disposição que deveria ter. Quando a boa semente ela é contaminada de alguma forma, aquela pessoa vai ver as coisas com outros olhos, vai pensar de uma outra forma, porque a boa semente foi contaminada. Então cuidado, cuide da boa semente, porque a boa semente fará toda a diferença na sua vida e te acrescentará apenas o que é bom. Mas quando a boa semente é contaminada, em vez dessa boa semente fazer com que as coisas boas acontecessem, pode muitas vezes até acontecer o que é ruim, porque foi contaminada a boa semente. Quem recebeu a boa semente não vigiou, se distraiu. O inimigo foi lá e contaminou a boa semente. Que ao ouvir essa mensagem você faça uma profunda reflexão e que você se pergunte qual dessas duas sementes você está crescendo. Espero que a boa semente, e mais ainda, espero que ela não tenha sido contaminada. Tem tanta gente que não tem amor no coração, tem tanta gente que não sabe valorizar as pessoas próximas, pessoas que estão comprometidas, pessoas que estão comprometidas em ajudá-lo, em estender as mãos, pessoas que merecem serem honrados,
muitas pessoas não veem assim. Por causa que a boa semente um dia foi contaminada, vê as coisas com outros olhos, em vez de ver pelos olhos do Espírito. Mas que você entenda que quando cuidarmos, zelarmos da boa semente, ela vai gerar em nós aquilo que é bom, vai nos mostrar a vida com um olhar diferente, vai nos fazer ver as coisas de uma forma diferente também, pelos olhos do Espírito e não pelos olhos humanos. Para isso é necessário cuidá-la, dar o cuidado devido à boa semente, e não deixar que o inimigo contamine a boa semente que você foi semeado um dia, tá bom? Vou ficando por aqui, pense nisso, Deus te abençoe, forte abraço, até a próxima no nome de Jesus.